Meu trabalho é encontrar pessoas desaparecidas. Após esse caso, nunca mais fui o mesmo. Há alguns anos, fui contatado por uma família com quem sou amigo. Eles estavam procurando pela filha deles e duas amigas dela, que estavam desaparecidas. Elas haviam saído para uma viagem de carro pelo país. Uma semana depois, todo o contato entre elas e suas famílias foi interrompido. As famílias procuraram a polícia local, mas não havia muito que pudessem fazer, então recorreram a mim. O caso era um pouco pessoal. Dizer que eu estava impaciente para encontrá-las era um eufemismo. Primeiro, pedi às famílias que revissem suas mensagens. Entre elas e suas filhas, eu tinha que considerar todas as possibilidades, desde elas querendo fugir de casa até alguém querendo prejudicá-las. Obteve a placa do carro que elas pegaram e a consultei em vários bancos de dados para encontrar em câmeras ao longo das estradas que percorreram. Recebi um alerta de que o carro foi visto em um posto de gasolina alguns estados distantes. Meu primeiro erro foi ter visitado aquele lugar. Eu deveria ter ficado fora disso. O posto de gasolina ficava em uma estrada longa e deserta. A estrada em si não estava em boas condições e o posto de gasolina não parecia lá essas coisas. Mostrando as fotos delas ao atendente do posto, ele confirmou que as viu. Elas pareciam bem na época e estavam indo para o oeste. Agradeci e segui a estrada rumo ao oeste. Enquanto dirigia pela estrada, meu pneu furou e bati nas laterais da estrada. Felizmente, não sofri ferimentos, mas agora estava preso no meio do nada. Decidi inspecionar a área e notei que as árvores pareciam danificadas. O sol estava se pondo, então peguei minha lanterna e espreitei sobre a borda das laterais da estrada. Talvez o carro tenha caído na ribanceira. Coloquei a lanterna no bolso do peito e desci a colina. No fundo, havia um carro destruído. O carro parecia tão danificado que elas não deveriam ter conseguido sair, mas de alguma forma não havia ninguém dentro. Embora secas e quase ocultas pela folhagem, havia algumas manchas de sangue. Fui ao meu rádio para chamar alguns policiais e uma ambulância, mas para minha decepção, tudo o que consegui foi estática. Um galho estalou atrás de mim, antes de ter a chance de me virar, algo duro conectou-se à minha cabeça e minha visão escureceu, minha mente ficou em branco. Acordei em uma escuridão quase total. Exceto pela lâmpada que pendia sobre mim, minha cabeça latejava dolorosamente. O que diabos aconteceu? Avaliando minha condição, percebi que estava amarrado a uma cadeira com as pernas e braços firmemente presos. Com base no ambiente, presumi que estava em um porão. Cheirava a podridão e mofo, e eu lutava para não vomitar. Eu podia ouvir ratos correndo ao meu redor, fora do meu campo de visão. Uma porta se abriu e entrou um homem tão mutado que era difícil dizer que era humano. Ei! Quem diabos é você? Eu gritei. Ele se aproximou e pude ver um sorriso horrível em seu rosto. Ele segurava uma faca em uma mão. Você é o responsável por levar aquelas 3 garotas, não é? O que você fez com elas? Eu perguntei. Ele não respondeu, mas tinha uma expressão descontente no rosto. Sem que eu percebesse, ele cravou a faca em minha mão. Meu corpo se contorceu de dor e eu queria gritar de agonia, mas me segurei. Você é doente. Você provavelmente curte isso. Bem, sinto informar, mas vai demorar mais do que isso para me fazer gritar, retruquei com respiração pesada. Ele inclinou a cabeça e começou a girar a faca em minha mão. A dor era insuportável, mas eu me recusava a dar a ele o que queria. Não pude conter as lágrimas que se acumularam nos meus olhos e caíram rapidamente. Ele ainda estava insatisfeito, então retirou a faca da minha mão. Ele a colocou sobre meu mindinho, alinhando-a. Eu lutei contra as amarras, pois sabia o que ele estava prestes a fazer. No entanto, antes que eu pudesse protestar, ele cravou a faca e separou meu mindinho da minha mão. Eu não conseguia mais conter meus gritos. Vá para o inferno. Você é doente. Eu gritei em agonia. Ouvi sua risada doentia ecoar pelo porão. Te peguei. Vou ficar com isso. Assim, ele pegou meu dedo e me deixou sozinho no porão para sofrer sozinho em agonia. A dor nublou minha mente e tornou difícil pensar com clareza. O sangue ainda escorria da minha mão, cobrindo o braço da cadeira antes de pingar no chão. Depois do que pareceu horas, desmaiei pela dor e perda de sangue. Acordei mais uma vez e vi que minha mão estava enfaixada com um pano sujo. Olhei para cima e vi uma visão horrível. Na minha frente havia uma mesa com partes do corpo humano sobre ela. As partes do corpo estavam tão mutiladas que quase não dava para reconhecer que pertenciam a uma pessoa. Eu engasguei com a visão. Será que ele é um canibal? Em suas mãos havia uma tigela e uma colher. Ele mexia a colher na tigela e se virava para mim. Ao ver que eu estava acordado, ele veio até mim. O cheiro era pútrido e eu podia sentir meu estômago revirar com o conteúdo da tigela. Eu me virei, mas ele segurou meu rosto e forçou minha boca aberta. Ele enfiou a colher na minha boca. Foi horrível, e lágrimas encheram meus olhos. Eu cuspi o conteúdo de volta e vomitei. Ele pareceu descontente por eu não ter comido. Ele colocou a tigela de lado e foi até uma parede que continha várias ferramentas. Ele pegou alguns alicates e voltou até mim. O que você vai fazer? Perguntei, sem fôlego. Ele não respondeu enquanto arrancava 3 das minhas unhas. Lágrimas escorreram dos meus olhos, e eu gritei. Seu sorriso se alargou, e ele riu daquele riso doentio. Ele não se importou comigo e simplesmente pegou minhas unhas, me deixando sozinho mais uma vez. Sangue pingava dos meus dedos. Eu abaixei a cabeça, exausto. Quanto tempo eu estava aqui mesmo? Por pura desesperança, mexi minha mão ferida e, para minha surpresa, foi mais fácil movê-la do que a outra, talvez devido ao sangue que a revestia. Torci e virei minha mão, libertando-a lentamente das amarras aos poucos. Minha mão e braço doíam pela tensão das amarras, mas depois do que pareceu uma eternidade, minha mão estava livre. Ofeguei pela dor e mantive minha mão perto do peito para aliviar um pouco a dor. Libertei então minha outra mão e meus pés das amarras. Corri para a porta, mas estava trancada. Vasculhei o porão, a fraca luz da lâmpada sendo minha única salvação. Em um dos cantos, encontrei uma lanterna em uma caixa.
Liguei a ar e pude ver consideravelmente melhor. O chão do porão estava coberto por manchas antigas de sangue e pedaços podres de carne, presumivelmente humana. Eu quase vomitei seco e foquei em encontrar uma arma que pudesse usar. Infelizmente, sempre que ele saía, levava suas ferramentas da parede consigo. Vasculhei e encontrei milagrosamente um pé de cabra que ele deixou para trás. Desparafusei a lâmpada de sua tomada e caí na escuridão total, exceto pela luz da lanterna. Me escondi em uma área discreta atrás da porta e esperei que ele voltasse. Depois de um tempo, ouvi passos pesados e me preparei na escuridão envolvente. A porta de metal rangeu aberta, e ele entrou no porão. Talvez devido à escuridão inesperada no porão antes mal iluminado, ele hesitou. Usei isso a meu favor e balancei o pé de cabra com toda a força na parte de trás de sua cabeça. Ele grunhiu e caiu. Subi as escadas, tropeçando em tábuas irregulares, e saí em uma casa antiga, arruinada e decadente. Atravessei a casa e rompi pela porta da frente. Corri para o ar noturno frio. Eu conseguia ouvir sons de dentro da casa, e o medo me dominou. Como ele já estava de pé. Corri às cegas pela floresta, tropeçando em raízes de árvores e escorregando em folhas cobertas de orvalho. Pisei em algo frio e metálico, e antes que eu tivesse tempo de reagir, prendeu minha perna. A armadilha para ursos quebrou minha perna em vários lugares, e eu gritei ao cair, com sangue jorrando da minha perna. Eu podia ouvir movimentos na floresta de onde eu vinha. Eu sabia que era ele. Abri a armadilha e, felizmente, consegui libertar minha perna. Minha perna estava destruída. Estava mutilada, mal conseguia ficar em pé. O barulho se aproximou, então me forcei a correr. No entanto, isso não funcionou, e ele apareceu bem atrás de mim, me derrubando. Ele tinha uma picareta de gelo e estava tentando me esfaquear com ela. Lutei com ele e consegui derrubar a picareta de suas mãos. Acertei-o no estômago, o que o fez soltar a pressão sobre mim, e me arrastei até a picareta. Ele agarrou minha perna mutilada e me puxou de volta para ele. Eu gritei de dor enquanto ele me virava e começava a me estrangular. Eu não conseguia respirar e senti minha consciência se esvaindo enquanto buscava cegamente pela picareta. Senti o metal frio e vi um raio de esperança. Agarrei-o na minha mão e, com um movimento rápido, o enfiei em seu pescoço. Retirei-o enquanto seu corpo recuava. Seu sangue jorrou sobre mim enquanto eu respirava mais uma vez, e ele caiu de volta no chão fazendo barulhos gorgolejantes. Lutei para me levantar e continuei mancando adiante. Logo encontrei uma estrada de terra que me levou à rodovia. Desabei no lado da estrada quando um carro me avistou e parou. A pessoa correu até mim enquanto eu sucumbia à escuridão. Não sei muito do que aconteceu depois disso, mas acordei em um hospital alguns dias depois. Me disseram que fiquei provavelmente preso naquele porão por cerca de 4 a 5 dias. Disseram que tive sorte, mas eu realmente não me sentia sortudo. Tudo o que aconteceu me quebrou. Como eu poderia contar às famílias o que realmente aconteceu com seus filhos? Por meses após tudo isso, ainda não conseguia suportar o cheiro ou a visão de carne. No final, eu não consegui contar a eles. Um policial que chegou à cena teve que fazer isso. Este caso realmente mexeu comigo mental e fisicamente. Eu andava mancando e dependia de uma bengala. Mentalmente, eu estava ainda mais perturbado. Não conseguia mais suportar estar perto de objetos pontiagudos, estar em lugares escuros, e não conseguia mais desempenhar meu trabalho adequadamente. Eu saí assim que melhorei o suficiente para sair por aí. Gostaria de dizer que de alguma forma vou superar isso, mas mesmo depois de 4 anos, ainda não me recuperei mentalmente. Não tenho certeza porque decidi compartilhar isso. Talvez eu só precisasse desabafar, mas, de qualquer forma, mantenham-se seguros. Todos.